Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. A taxa de desemprego em Moçambique desceu de 20,7% em 2014 para 15,5% em 2020, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas publicados em setembro de 2020. Apesar desta redução, ainda prevalecem muitas barreiras, sobretudo para pessoas com deficiência que, mesmo tendo formação, não são contratados devido a certos estereótipos sociais. Na peça que se segue, conheça o pensamento de pessoas com deficiência sobre este assunto. Ainda prevalecem barreiras para o acesso ao emprego por parte das pessoas com deficiência. Emília é surda desde os 8 anos de idade. Segundo conta, aceitar a sua condição não foi fácil. O tempo passou, tornou-se adulta e um novo desafio surgiu: ter um emprego formal. Eu fiz curso na geração BIS, terminei a formação e comecei a procurar emprego. Preparei meu currículo vitae, CV, e com a ajuda da família iniciei a distribuição dos mesmos. Fiquei muitos anos sem resposta e o tempo passava e eu estava a tornar-me mais adulta. Foi quando decidi começar a preparar meu CV e entregar em empresas de produção de refrigerante, bolachas, óleo, etc. A dificuldade para ter um emprego não é uma situação que afeta só os surdos. O fenômeno afeta também as pessoas com outras tipologias de deficiência. A primeira grande dificuldade que enfrentei, ou o desafio que enfrentei, foi de facto de convencer as pessoas que só seria capaz de fazer esse tipo de trabalho. Quando voltei a Maputo, oriundo da Beira, depois da reabilitação de que referi no Instituto dos Deficientes Visuais, lá eu tinha sido profissionalizado, tinha sido formado como telefonista, que era o único curso que existia na altura, era de telefonista. Eu fiz este curso de telefonista na altura, mas não fiquei satisfeito com isso e achei que podia fazer outra coisa e não sendo telefonista. O que me faz, de facto, entrar para fazer os programas na televisão sobre aquilo que são as potencialidades das pessoas com deficiência é devido a esses desafios todos. Porque na altura só pensavam que a pessoa com deficiência visual só podia trabalhar como telefonista. De que poder fazer outro tipo de trabalho não se pensava. Depois de algum tempo, Elder conseguiu emprego na sua área de formação e trabalha já há 15 anos. Quando voltei, regressei à cidade de Maputo, tive a oportunidade de estar a fazer alguns trabalhos no Instituto de Comunicação Social através de um projeto que estava a iniciar na então Secretaria do Estado da Ação Social, que agora é o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, que era um projeto chamado Raio do Sol. Este projeto visava produzir programas radiofónicos e televisivos para a consciencialização das pessoas sobre aquilo que são as potencialidades das pessoas com deficiência no geral. Depois de terminar este contrato, também trabalhei como colaborador
durante um tempo na Rádio Moçambique, também com pequenos contratos que lá tive. Era redator de programas e também apresentava e era produtor também de alguns programas, incluindo este Raio do Sol, também era transmitido a partir da rádio. A partir de janeiro de 2014, estou aqui no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Transferência. Yan Deshone, psicóloga clínica, defende que o acesso ao emprego deve ser direito das pessoas e que os empregadores devem adaptar as condições de suas empresas para receber seus colaboradores e clientes com deficiência. Empregadores que a sua empresa não está relacionada simplesmente em trabalho assim entre colegas, mas se interrelaciona com outras empresas. Tem dificuldades, por exemplo, na área de vendas. Chega lá, vê uma pessoa com deficiência. Ele até pode aceitar ou ter a percepção de que esta pessoa com deficiência é uma pessoa que está capacitada, tem experiência e não ter tantos estereótipos diante desta situação, mas esta pessoa ter medo de acolher uma pessoa com deficiência por causa das outras pessoas, ou seja, das outras empresas que trabalham com a sua empresa, ou por exemplo, se é para trabalhar em uma loja, atendimento ao cliente, ficam com medo de não ter aprovação o seu próprio negócio ou a sua empresa por causa destas questões ligadas aos estereotipos, ao preconceito, mas isto tudo está enraizado naquilo que é a nossa sociedade. Por isso, defende ser crucial para além da eliminação de barreiras arquitetônicas e linguísticas, deve-se eliminar o estigma. É importante que seja feito um papel de sensibilização na sociedade, nos empregadores, acima de tudo, e também criando situações de acessibilidade nas suas empresas. Porque isto é algo que dificulta muito a aceitação nas suas empresas. Se não tem acesso ou tem dificuldade de acesso para uma pessoa com cadeira de rodas, fica difícil dizer que vai aceitar empregar esta pessoa. E também, acima de tudo, a nível da sociedade, das pessoas no seu todo. Se estes estigmas, esses estereótipos mudarem, os empregadores não terão assim tanto receio de empregar estas pessoas. Então, isto mesmo está ligado mesmo com o preconceito. Uma estratégia apontada pelos especialistas da área indicam que antes de participar em qualquer entrevista de emprego, procure fazer uma pesquisa sobre a empresa, bem como saber um pouco da atividade que vai desempenhar. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem mais de 700 mil pessoas com deficiência. Porque ter emprego formal não é tarefa fácil, alguns jovens têm optado pelo autoemprego para colocar pão à mesa, tal como é o caso de Elton Muholov, que se formou em eletricidade e serralharia e hoje trabalha por conta própria. No início da sua carreira, Elton pensou em desistir por conta de algumas limitações que enfrentava. Mas, graças ao apoio dos seus pais, o jovem prosseguiu e até já sonha em ter uma empresa maior. Elton Muholov adquiriu deficiência quando tinha apenas 12 anos de idade, após uma parede da casa em que brincava com outras crianças ter cedido. Ficou internado e viu uma de suas mãos serem amputadas. Com sua nova condição, Elton não foi bem aceito por parte de algumas crianças. Porque na altura, quando era criança, existiam aquelas crianças que me viam como uma pessoa não normal e falavam coisas que às vezes nem gostava. Mas na medida que ia crescendo, ia superando, ia deixando de sentir raiva dessas pessoas e agora que sou grande, praticamente, e as pessoas que faziam isso também cresceram, acabaram vendo que, na verdade, é uma situação normal em que alguém pode estar aí com uma deficiência. Em relação à escola, na escola não houve nenhum estresse. O ambiente era muito bonito com os colegas. Enfim. Por conta de sua deficiência, vezes sem conta, foi proibido de exercer certas atividades. Praticamente me sentia meio excluído quando eu queria fazer uma coisa e não conseguir. As pessoas acabavam de dizer deixa lá que iam completar o trabalho, me sentia meio excluído.
E acabei mesmo vendo que nada, tem que arranjar uma forma mesmo de passar a conseguir tudo que as pessoas com as duas mãos fazem. E, graças a Deus, consigo fazer um pouco de tudo. Mas Elton não se deixou vergar e decidiu formar-se em uma área de que tanto gosta. Trabalhou para uma empresa e hoje é empreendedor. O curso de eletricidade fiz em 2014 e, graças a Deus, quando terminei o curso, fui meter os documentos numa empresa chamada Tecnocontrole e praticamente consegui. Num contrato, acho que foi contrato, não me lembro, foi de 6 meses. Trabalhei por lá, então o contrato acabou, foi daí que comecei já a juntar algum valor para comprar as minhas máquinas. Praticamente em termos de maquinaria tenho um pouco de tudo. Quando tive a minha primeira máquina, houve uma altura que queria fazer algumas coisas, não conseguia. Então pensei em vender a tal máquina e não consegui cliente para vender a máquina. Então acabei usei e já sou um profissional na área de serralharia hoje. Contei muito com as pessoas daqui de casa, porque quando meu pai se percebeu que queria vender a máquina, ele fez questão de comprar algum material para fazer a janela daqui de casa. Aquela que está ali à frente a ver. Então, quando fiz aquela janela, vi que na verdade não há razão nenhuma para desistir e acabei fazendo janelas para minha irmã. Os vizinhos viram, fiz várias janelas e agora já faço mesmo qualquer tipo de trabalho que precisa ser soldado. Bastante sonhador, Elton pretende ter uma empresa grande e empregar as pessoas com deficiência. E quanto ao futuro, estou a pensar em abrir uma empresa de serralharia, uma empresa que presta serviço de serralharia e eletricidade. E aliás, já se criou uma empresa, tenho alguns amigos que criamos uma empresa que lá se meteu a minha arte e tem uns jovens que fazem eletrônica. Abrimos essa empresa e a grande dificuldade agora é o pagamento do BER. Porque o BER praticamente está um pouco puxado quando fomos perguntar, quando fomos pedir a cotação e saiu por aí 20 mil para pagar o BER ali na imprensa. Sua família teve um papel fundamental para que este se tornasse no jovem que é hoje. Dona Leotina Novela aproveitou o ensejo para deixar um apelo, posição igualmente partilhada pelo Elton. Deve haver mudança de comportamento, porque a deficiência não é uma limitação. É necessário procurar alguma atividade que a pessoa possa exercer nas condições em que a mesma se encontra. Quanto à inclusão, eu vejo que aqui no país ainda está um pouco muito fechado, né? Não tem tido lá apoio suficiente para pessoas com deficiência. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência aqui no nosso país, se não é esperto, praticamente o que ela vive é um desastre. Eu vejo por aí na rua, pessoas com deficiência optam muito mais em ir para a rua pedir esmola, porque não têm tido apoio de um negócio que eles possam fazer. Importa referir que o valor que ganha, Elton cuida de sua família e ajuda sua mãe. O emprego é realmente uma grande preocupação entre os jovens. Por isso, é importante encontrar outras formas de geração de renda. No segundo bloco, vamos continuar a trazer histórias inspiradoras de e sobre pessoas com deficiência. Mas, por hora, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto,
Com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua Assembleia de Voto. Olá, sabe o que é abstenção eleitoral? Não? Então este vídeo é para si. Abster-se é simplesmente decidir não exercer o direito de votar. Embora seja uma decisão individual, ela tem consequências que afetam a autarquia, pois o candidato escolhido pode não ser o ideal, mas mesmo assim deverá dirigir a autarquia durante 5 anos. O seu voto é muito importante para o desenvolvimento da autarquia e do país. Lembre-se, não votar é o mesmo que aceitar que qualquer candidato escolhido por outros eleitores é o seu preferido. Exerça seu direito de voto. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, refletimos sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência. Neste bloco, para começar, vamos acompanhar o posicionamento de alguns participantes na Conferência de Gênero que decorreu recentemente em Maputo. No nosso país, pelo menos 10% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E deste universo, há também mulheres com deficiência. Porém, para que mais mulheres façam parte, as políticas de gênero devem ser mais inclusivas, defendem participantes da referida conferência. Que outras estratégias foram apontadas para melhorar a posição da mulher em geral e da mulher com deficiência em particular? Veja a peça. Moçambique é um dos países mais bem cotados no que toca à ocupação de cargos de liderança por mulheres. Segundo a revista Doing Business 2020, 10% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, porém, ainda persistem desafios. Falar do estágio, diria que ainda temos muito caminho por percorrer. Portanto, ainda não estamos onde deveríamos estar, mas todos nós precisamos de nos engajar para esse efeito, tanto a todos os níveis, né? Estamos a falar do indivíduo, as famílias, as comunidades, as instituições sociais, né? As lideranças comunitárias, mídia, não é? Líderes religiosos, precisamos todos nos engajar, incluindo o Estado. Uma das estratégias usadas pelo governo para colmatar esta situação é a aplicação da Política Nacional do Gênero, que prima, entre outras coisas, pela igualdade de oportunidades. Alcançamos a paridade a nível da Assembleia da República, alcançamos a paridade a nível dos ministérios e nas nossas instituições de ensino também estamos à busca da paridade. É verdade que há desafios para a área de ciências e tecnologia, que temos menos raparigas e mais rapazes, e temos menos ainda raparigas com deficiência, mas pode-se dizer que andamos a uma margem de por aí 60%, 70%, mas ainda há muito trabalho para fazer. E acreditamos que na revisão da política da mulher poderemos ter mais passos para dar com o novo quinquênio que aí se aproxima. No caminho da educação, na nossa província, o acesso ao ingresso ao ensino é feita por paridade, 50 por 50. Nas nossas instituições do ensino técnico-profissional e de formação de professores, temos, portanto, professores que lidam essa matéria para disciplinas de inclusão social, para mulheres e jovens de múltipla deficiência, deficiência auditiva, visual
e deficiência física. E essa atividade tem conhecido um impacto positivo, porque tem-se apresentado o relatório daquelas dificuldades que enfermam os deficientes e o governo, ao nível da província, tem dado resposta de forma a dar cobertura à inclusão social. Além do equilíbrio de género nas instituições de ensino, as autoridades têm lutado para que haja inserção das pessoas com deficiência em geral e das mulheres com deficiência em particular. Penso, pelo que nós temos estado a acompanhar, há uma preocupação nesse sentido. E eu acredito que a curto prazo resultados virão assim. Eu tenho estado a notar por parte do próprio Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, um esforço no sentido de inserir e dar espaço às pessoas vivendo com deficiência, especialmente a mulher, por ela desempenhar um papel preponderante na sociedade e enfrentar maiores desafios que uma pessoa normal. Quer dizer, quando digo normal, refiro-me a uma pessoa que não tem nenhum tipo de adversidades ligadas à sua condição física. Para que mais mulheres exerçam cargos de liderança, é preciso que se destruam as ideias preconcebidas. A verdade é que não se pode olhar para o género como apenas a questões de que temos de paridade, não é? O que temos estado a ouvir muitas das vezes, os discursos das pessoas, é que olham o fato de termos mulheres e homens naqueles lugares numa perspectiva de paridade. Mais do que isso, nós queremos que a mulher tenha de facto uma posição, esteja ali, porque ela merece estar ali. Portanto, também não é para não estar ali simplesmente porque ela é mulher. É verdade que deveriam ser mais, mas isso tem mais também a ver com quantas mulheres nós temos que tiveram oportunidade de se formar para que possam ter acesso a esses cargos. Ela é uma chefe de departamento e também tem um doutoramento. Então, para nós é uma alegria muito grande, que até foi celebrado a nível da universidade. Estas declarações foram feitas no âmbito da Conferência Nacional sobre Gênero, que decorreu recentemente na cidade de Maputo. A questão de paridade de género realmente deve ser levada com muita seriedade. Só assim, o futuro de milhares de meninas será risonho. Uma boa nova chega-nos de Sofala. Após 3 anos encerrado, o Instituto dos Deficientes Visuais da Beira reabre, com foco posto na formação de quadros competentes. Para o efeito, foram investidos mais de 2 milhões de meticais. As autoridades dizem que a reabertura deste instituto constitui um grande ganho, visto que a educação de pessoas com deficiência estava a ser condicionada por conta do seu encerramento. 3 anos depois, o Instituto de Deficientes Visuais, na cidade da Beira, província de Sofala, reabre e volta a receber estudantes após encerramento para quitar dívida e posterior reabilitação. No Instituto de Deficientes Visuais, como resultado da intervenção do nosso governo, portanto, do governo de Moçambique, intervenção esta que foi feita a vários níveis, por um lado, do ponto de vista administrativo, com a criação de uma unidade gestora beneficente, e a intervenção do governo de Moçambique também foi em alocar recursos financeiros para a retoma das atividades, e uma parte destes recursos financeiros permitiu a cobertura das despesas de energia, a reposição do sistema elétrico que ficou obsoleto e também vandalizado durante algum período. E isto tudo, portanto, era para atender precisamente aos alunos que têm deficiência visual. Um investimento que custou mais de 2 milhões de meticais, que para o executivo de Sofala constitui um ganho no que diz respeito à luta pela inclusão de pessoas com deficiência naquela província. E fizemos muito esforço, conseguiu-se liquidar também com o apoio de parceiros, não é? Movimentaram-se alguns recursos, mobilizaram-se outros, conseguimos liquidar. Portanto, neste momento estamos numa fase de
conclusão de tudo quanto é necessário para arrancar com toda a força. Portanto, é um grande ganho para nós, é uma das maiores vitórias que nós conseguimos para este ano e talvez até para este quinquênio nesta área de inclusão. Com a reabertura deste instituto, acredita-se que os índices de mendicidade por parte deste grupo social possam reduzir significativamente. Bem, temos várias correntes, não é? Temos várias correntes para a resolução deste mal. A primeira questão é esta formação que estamos a dizer. Já temos o Instituto aberto, dá para dar uma formação de modo a empoderar as pessoas com conhecimentos e capacidades de modo a tornarem-se autossuficientes. Segundo, o outro aspecto é que já se criou um centro, portanto, sim, em que todo aquele que tiver a possibilidade de fazer alguma doação vai ao centro fazer a doação, de modo a que evitemos que as pessoas andem nas ruas com todos os riscos a praticar a mendicidade. José Salifo, delegado da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, ACAMO, em Sofala, não escondeu a sua satisfação com a reabertura deste estabelecimento de ensino que até então é o único no país. Paralisação do Instituto de Deficientes Visuais, como é óbvio que é a única escola ao nível do país que recebe, forma as pessoas com deficiência visual, nós em particular. Então, nós não temos outra forma de esconder essa satisfação, a não que possamos agradecer o governo, na primeira instância, o governo provincial. As aulas já arrancaram com mais de 200 alunos de todo o país. Vamos enriquecer os nossos conhecimentos de língua de sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje vamos aprender a dizer alguns verbos. Pagar, comprar, vender. Vamos repetir? Pagar, comprar, vender. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você sabia que pode continuar a ver e rever o nosso programa? É só visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.